Muito bem, e neste momento já estamos online. Cumprimento todos os nossos leitores e seguidores. Agradeço à Mafalda Ribeiro, à nossa convidada de hoje, a sua presença online, mas a sua enorme disponibilidade para esta conversa. Vamos deixar aqui 3 ou 4 notas sobre o percurso da Mafalda para começarmos então a conversar. A pergunta que se faz a ela própria não é porquê eu, mas para que eu? Endereça a sua maior inquietação à finalidade e à missão, com quem está ao serviço de. Conheci Mafalda Ribeiro no dia em que assistia a uma entrevista dada ao escritor e jornalista Luís Osório, no seu ciclo de entrevistas 30 portugueses, um país. No final, dirigi-me à Mafalda e conversámos como se algo maior nos unisse, para além, afinal, do meu único primo direito, seu bom amigo. Esta conversa com o entrevistas ficaria desde então destinada. Tem o corpo pequenino de criança que a doença rara congénita osteogênese imperfeita, mais conhecida como a doença dos ossos de vidro, lhe legou. A cadeira de rodas que a transporta não é, no entanto, um obstáculo intransponível. É um veículo para chegar mais longe. Para sorrir sobre rodas, pedindo emprestado o nome ao projeto que criou. Possui mais de uma centena de fraturas no corpo, de palmo e meio, mas é desconcertante pelo humor, a rapidez do raciocínio e a audácia. É uma comunicadora nata e é chamada a falar como oradora motivacional, certificada em storytelling e coaching internacional. Elege o samba na música, na dança, foi frequentadora da discoteca Platô e namorou. No dia em que nos conhecemos, como hoje, usava batom vermelho. Mafalda, estás muito bonita, como sempre. Muito obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade e começo por perguntar se já é clara para ti a resposta à pergunta que te colocas a ti própria. Para que eu? Olha, primeiro obrigada pelo convite. Confesso-te que há pouco tive assim a rasvés para pôr outra cor de batom e depois pensei, não, acho que vou pôr vermelho. Acho que vou pôr vermelho. Precisamos todos neste tempo em que esta entrevista está a acontecer. Está muito frio, precisamos do calor, não é, da paixão, e o vermelho também é isso. Olha, eu de facto, essa é uma pergunta que quando as pessoas começaram a fazer-me perguntas acerca de porquê e não para quê, mas porquê, não tanto aquela coisa de tentar encontrar alguma revolta camuflada que eu possa ter sentido, porque de facto a minha doença e a minha incapacidade é congénita, é desde sempre, não há um antes e o depois. Eu aprendi a conhecer-me assim, mas a verdade é que quando as pessoas me perguntavam, começaram a fazer uma pergunta porquê, tinha muito que ver com se eu tinha noção de, perante todas as dificuldades, os obstáculos, e com tantos anos, não é, já, porquê é que eu estava sempre a rir? Porque é que eu não me revoltava? Porque é que eu estava sempre com este humor corrosivo, sempre otimista, inveterada, com a esperança na ponta da língua e todas as coisas que simpaticamente tu lembraste e que eu sei que consegues identificar em mim desde que começaste a acompanhar-me Desde que nos conhecemos a pessoalmente, famosa sobretudo. entrevista com o Luís. Mas isso começa, é aquela coisa quase de tu pensas, espera aí, eu nunca parei para pensar sobre isto. Ou seja, para mim é tão natural, no fundo, a resposta ao que me acontece ser assim, como eu ser assim, como eu ter a pele clara, os olhos verdeados, as mãos compridas, quer dizer, há uma série de características que nós temos e que, por simplesmente, não paramos a nossa vida para pensar sobre elas. Acabou, tipo, não fazemos essa autoavaliação constante. E quando isso começa a acontecer, eu posso dizer-te que a minha primeira entrevista em televisão e a minha exposição em termos de storytelling àquilo que é a minha história de vida aconteceu aos 18 anos. E portanto, a partir daí foi obviamente uma viagem muito proveitosa. Depois, em 2008 eu lancei o meu primeiro livro, que fez também com que
começam-se a falar mais em público, mas eu nunca levei isto muito a sério. Ou seja, para mim, fazia parte dos convites que me aconteciam. Eu tinha uma profissão, eu tinha os meus amigos, eu tinha um trabalho, eu estava na faculdade, quer dizer, há uma série de coisas. Tinhas uma, desculpa interromper, tinhas uma vida normal. É isso. Então, eu acho que isto é aquilo que erradamente tentamos passar, às vezes, às pessoas que sofrem de algum tipo de diferença. Elas têm que percorrer 2 sonhos. Ou o sonho do milagre de um dia voltarem a andar, para quem já andava, então há uma necessidade quase absurda e de tu encontrares o gênio da lâmpada que volta a pôr tudo no lugar. Como se o lugar certo fosse o antes, não é? Quando estamos a falar disso. Ou então, para quem não sabe o que é o antes e o depois, que era o meu caso, então tens que procurar dentro da tua diferença o seres o mais normal de tudo. Possível. A sociedade te ensina a ser normal. E aquilo para mim foi qualquer coisa que foi acontecendo e foi... E quando eu me apercebo, lá está aquela coisa, eu sempre fui muito tagarela, muito curiosa, o jornalismo estava no sangue desde muito cedo, sem me aperceber, porque eu estava constantemente a perguntar aos meus pais porquê, tudo e mais alguma coisa, portanto a idade dos porquês aconteceu precocemente, mas eram porquês básicos, tipo, de onde é que vêm os bebês, aquelas coisas normais, e não porque é que eu não ando, ou porque é que eu tenho este tamanho, ou porque é que eu não posso andar de bicicleta, qualquer coisa, estás a ver? E aquilo era algo que, se calhar, se eu tivesse nascido numa família de filósofos ou de gente que se preocupava com uma linha de pensamento, mas não, os meus pais eram gratos porque, de facto, eu ia ultrapassando as coisas sem pensar muito sobre elas. Era mais importante a ânsia de viver do que pensar sobre a vida, entendes? Pronto. Chega ali uma altura em que, quando isso começa a surgir, e eu sou confrontada por jornalistas, colegas, agora mais teus do que meus, porque eu já não sou jornalista, mas fui em termos de formação, e portanto, aquilo começa a mexer um bocadinho comigo, e eu penso, mas esta coisa do porquê, o que é que isto me vai acrescentar? Até que eu percebi que me estavam a fazer a pergunta errada, e que se eu queria de facto parar para pensar, e identificar e reconhecer que a minha maneira de lidar com o que me acontece não é normal, independentemente da cadeira, de tudo aquilo que é visível às pessoas. É absolutamente singular, do resto. Muita coisa não é visível, não é? Tipo, as dores não são visíveis, os obstáculos... Mas também não são exteriorizadas, não é? Então, eu comecei a tentar ser um bocadinho honesta comigo própria e, espera aí, eu não quero transformar-me numa heroína, mas a verdade é que lidar com isto, da forma leve com que eu lido, não é de facto normal. Então, eu acho que isso só veio em 2011, quando eu tive que ultrapassar, ou que atravessar, como eu costumo dizer, o primeiro luto da minha vida, e logo aquele que é o mais duro de todos, que foi a morte da minha mãe, de uma forma bruta, sem despedidas, sem uma doença, sem o que quer que seja. E nessa altura eu fui posta num lugar onde eu estava exatamente mais próxima de alguém como tu. Não tinha nada a ver com a cadeira, não tinha nada a ver com as dores, com as fraturas, com o nunca ter andado, com o meu tamanho, com a minha imagem. Tinha a ver com perder alguém, que é uma coisa que pode acontecer a qualquer pessoa. E até a forma como eu lidei com isso fez-me entender, espera aí, tu não és normal. E aí eu comecei a perguntar, ok, então já identificámos aqui o facto, este é o facto, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar uma normalidade ou vou perceber para que é que eu tenho isto? Isto tem que ter uma finalidade qualquer. E a viagem, se calhar, de desenvolvimento pessoal e de autodescoberta, a forma de solidificar... Esse ponto de viragem do próprio luto, não é? Não estou a dizer que antes não pensar sobre isso, ou não era algo que tenha Talvez a própria perda da mãe possa ter sido uma espécie de detonador para esse caminho, não é? Em 2011 eu acho que foi o mais. As pessoas, muitas vezes eu dou palestras, como tu sabes, em escolas, em empresas, em conferências, igrejas, hospitais, não costumo dizer, só falta fazer prisões, ainda não aconteceu, mas ainda falta muito. E nesses encontros com as pessoas, sejam 10 pessoas, 15 pessoas ou 1000 pessoas, ou nas entrevistas que eu dou,
como esta que está a acontecer, que nós não sabemos quem nos vai ver, quantas pessoas nos vão ver, e isso não me interessa minimamente. Basta-me saber que eu estou a falar para uma pessoa e que essa pessoa nunca ouviu a minha história, já valeu a pena. E mesmo que ninguém nos ouça, que não é isso que vai acontecer, só ter a oportunidade de poder comunicar, não é? Contigo desta maneira já é uma benção, mas a verdade é que há ali uma viragem de perceber, ok, eu não posso continuar a fingir que eu sou normal e que eu quero a normalidade, porque é mentira, isso é o que a sociedade quer que eu seja. Mas eu não quero uma normalidade porque eu gosto muito da minha diferença e a minha diferença pode fazer a diferença. E então comecei a procurar o para quê. Respondendo à tua pergunta, não Há sei uma bem descoberta da missão. eu acho que sim, que todos os dias eu sou lembrada continuamente. E olha que agora posso confessar-te que no último ano então, não é que eu tivesse dúvidas disso, mas é mais difícil teres o feedback, porque eu estou fechada, é quase, não é? Eu não vou de lado nenhum, eu não estou a trabalhar com a atividade, a frequência com que eu tinha, tenho que me adaptar a estes novos meios, então não tenho eu estou a dar palestras também já nesta nova era digital, eu não tenho uma plateia à frente, eu não tenho o calor das pessoas, eu não estou a ver os olhares, eu não estou no coffee break a seguir com eles, eu não vou jantar com eles. Então tudo isto faz-me uma falta enorme, porque apesar de parecer que eu agora estou melhor, do ponto de vista de confortabilidade, da logística, que é muito mais facilitada, Proteção. casa, tudo mais, eu nunca quis isto, né? Eu podia ser, e eu sei que há pessoas com mobilidade reduzida que sempre colocaram a história do se tem uma reunião meia hora do sítio onde vivem e podem fazê-la por Zoom, preferem mil vezes do que toda a logística, tira a cadeira, mete no carro, vai para não sei o quê, mete o carro estacionado, eu não conduzo, tenho que levar sempre um assistente comigo, depois como é que é, e o sítio, e degraus, e elevador, e a cadeira não cabe, tudo isso é uma dor de cabeça para a pessoa normal, que anda de cadeira de rodas, que eu preferia mil vezes sempre do que ter uma reunião em Zoom. E isto faz com que eu entendesse que o meu para quê, de facto, era trabalhar com, para e acerca das pessoas. Tudo é acerca das pessoas. Não é o que eu faço, não é a minha história, não é a minha oratória, não é a minha criatividade na forma como eu escrevo ou como eu passo as mensagens, se calhar, que as pessoas... Mafalda, deixa-me pegar nesse ponto da preocupação com as pessoas e do foco nas pessoas para te fazer uma pergunta que vai na sequência desta, da missão e do para quê e não do porquê eu, e chamando aqui também à conversa uma escritora que sabes de que gosto muito e de que tenho vindo a falar muito aqui no Entrevistas, que é a incontornável brasileira Clarice Lispector, que escreveu Todo o ser humano é responsável pelo mundo inteiro. Esta pode ser uma boa síntese para o que és, ou para esta tua missão. Olha, eu vou responder-te com outra citação dela, porque eu sabia que tu ias falar dela. Eu sabia que... Não, primeiro, concordo plenamente. Acho que sim, acho que é isto. E é Este muito mais... olhar no outro, sobretudo a partir de um exemplo que é o teu, da tua história de vida, do teu fio condutor. Há pouco dizias, eu não saio do meu lugar, o meu lugar é este, mas tu, quer dizer, quando nós somos confrontados com a tua história, nós próprios saímos do nosso lugar. É isso Eu que eu acho que sinto. é importante passar aqui este sublinhar de que alguém que está no meu lugar também está num lugar perigoso de repente, viver de um altruísmo camuflado. Ou seja, eu não sou, nem quero ser, nem nunca fui, e tenho pessoas na minha vida, os meus amigos, o meu núcleo duro, como eu costumo dizer, continuamente, como se fossem alertas, a trazer-me de volta à terra, quando os meus pezinhos sobem, no sentido em que eu não sou mais do que ninguém, eu não tenho que ser moralista, a minha história não é uma arma para andar a confrontar as pessoas de que vá para lá se queixar porque eu estou mil vezes pior do que vocês. Esse moralismo duro nunca foi de todo o meu objetivo quando comecei a partilhar a minha história com as pessoas. Ou seja, eu fiz um percurso até aqui, eu identifiquei, reconheci que não é normal, eu consigo devolver e declarar
que eu sou um meio para transmitir uma mensagem e, portanto, o centro não sou eu. E eu senti que a única maneira de eu ser de facto grata a esta lucidez toda, com 37 anos, era eu sair da minha concha e pôr-me ao serviço dos outros e dizer: olhem pessoal, esta sou eu fiz isto e funcionou para mim, querem experimentar? Agora, isso é muito diferente do radicalismo, e nós estamos, infelizmente, no nosso país, a assistir a estes extremos camuflados politicamente, religiosamente, não é? De tudo o que é que são, ir enganchar os valores e os princípios que se calhar são os mesmos que os meus, mas depois com uma mensagem totalmente errada e com esta postura egocêntrica de que eu é que estou certo e esta é a minha verdade, isto é absolutismo total. Não, eu acho que é importante dar, acho que era o padre, ajuda-me, Vasco Magalhães, que escreveu um qualquer que dizia: não há soluções, há caminhos. E é isso, eu quero trazer um caminho e dizer: olha, o meu caminho, as mudanças todas que eu fiz, isto funcionou para mim. E não é fácil funcionar, porque eu se calhar tenho mais obstáculos ou uma forma muito diferente e um ritmo diferente de lidar com eles. E portanto, se eu sei que eu escolhi um caminho difícil, porque o caminho mais fácil era eu encostar-me em casa, viver daquilo que os meus pais me davam, entrar na história do eu tenho 95% de incapacidade motora, não preciso trabalhar, tenho uma reforma e pronto, e sou uma coitadinha e uma vítima a vida inteira e não vou me chatear com isto e os outros que me sustentem e pronto, eu vou estar aqui a curtir e tudo dá trabalho, não é? Eu nunca, se eu pensasse assim, eu nunca estaria aqui a falar hoje contigo, na minha casa, a viver sozinha. Claro. Mafalda, e há pouco falavas da mensagem, não é? Sei que encaras precisamente a tua cadeira elétrica como um meio que é uma mensagem, se quisermos trazer até, somos ambas estudantes ou temos essa formação das ciências da comunicação, portanto podemos pacificamente trazer à nossa conversa o canadiano do século XX, Marshall McLuhan, que nos dizia precisamente que o meio é a mensagem. Eu odeio poder estudar uma coluna naquela altura e agora estou sempre assim, não, cuidado que aquilo que dizes ou que pensas, não é? É verdade. Portanto, a tua mensagem, ou que mensagem é essa afinal que a tua cadeira elétrica transporta? Olha, a minha mensagem, eu há bocado não disse qual é que tinha sido a citação da Clarice que eu tinha escolhido para esta conversa, mas cabe muito bem na resposta a esta mensagem que no fundo tu sabes que é agregadora de muitas. A Clarice escreveu qualquer coisa como: mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante do que a velocidade. Do que a velocidade, é verdade. E é muito engraçado isto, não é? Porque as pessoas dizem: tu de cadeira chegas mais depressa. Sobretudo nestes tempos, não é? Em que é tão importante chegar depressa e os resultados. Todos nos pedimos, de repente, tudo bem, mas com isto que nos assolou a todos, de repente todos fomos convidados a abrandar o ritmo. A velocidade agora não interessa para nada. Se calhar agora nunca a direção foi tão importante. Onde é que estão os nossos olhos? Para onde é que nós estávamos a caminhar? Para onde é que nós vamos? À medida que os obstáculos vão acontecendo, a forma como a sociedade rapidamente teve que se reinventar nos processos de trabalho, as empresas, o trabalhar a partir de casa, as escolas, o que os miúdos viveram antes. Mecânicas familiares. Quer dizer, tudo. Portanto, é de facto cada vez mais um chamado à autoavaliação de que direção, para onde é que vamos nós todos, o que é que nós queremos na nossa vida, do que a que velocidade é que vamos. E as mudanças, não é, que todos tivemos que mudar, são encaradas a partir cada vez mais desse prisma. Mas na minha ótica, e a cadeira, é por isso que eu sou tão chata, e ultimamente eu tenho tido, aproveito para fazer a publicidade, eu fui muito avessa quando todos viemos para casa, em março, à história de repente senti que estava tudo louco, porque parecia que ninguém sabia estar sozinho. Ninguém sabia estar em casa. As pessoas mantiam posts a pedir ideias de coisas para fazer. É verdade. O que é que se passa com estas pessoas? Ok, há pessoas
que viviam acompanhadas e preferiam não estar, não é? Porque, e vamos falar de coisas muito mais graves, como os casos de violência doméstica aumentaram, há muita gente que vive, que tem uma casa e que coabita com pessoas e vive com elas transitoriamente, que é um chega e outro vai, os pais não sentam à mesa com os filhos porque vão discutir, o marido e a mulher igual, têm horários diferentes para não se cruzarem, de repente vamos todos para casa, temos de estar todos a partilhar a mesma sala, o mesmo sofá, a mesma mesa, a coisa foi muito dura nesses, lá está, estamos a falar de radicalismos e de questões fraturantes da nossa sociedade. Mas no comum das pessoas que estão nas minhas redes, que eu sigo, profissionalmente ou pessoalmente, a mim aquilo começou-me a enervar, porque é tipo, mesmo as pessoas estão sozinhas, pelo amor de Deus, eu arranjo-me coisas para fazer. E fazia-me muita impressão. Ou então, tipo, não fazer nada também é fazer alguma coisa. Uma coisa Temos de saber parar, temos de saber parar. E isso começou-me a irritar, e depois irritou-me este lado de repente estamos todos a passar aos outros, quer dizer, passamos do não temos nada para fazer, quando existem muitos livros para ler, muitas séries para ver, muita coisa para acontecer online, para de repente nós, em vez de irmos à procura dos conteúdos que já existem no mundo, através da arte, para se calhar podermos nos distrair ou, quiçá, aprender alguma coisa. Ocupar. Não vale, dá muito trabalho ir à procura de um livro, ou de um documentário, ou de uma coisa qualquer. Então, mais uma vez, as pessoas no centro do mundo, eu estou a sofrer muito, porque a minha vida é uma desgraça, então, não interessa o que os outros já fizeram, eu preciso de produzir conteúdo. E começou toda a gente a produzir conteúdo e a fazer diretos de Instagram a toda a hora. Eu ligava ao Instagram e posso dizer-te que eu tinha, 40 pessoas ou 50, tudo online ao mesmo tempo em direto. E pensava, esta gente está a fazer direto de quê? E então, eu nessas coisas sou avessa aos fenómenos, posso dizer-te que eu não vi o Harry Potter como toda a gente viu, não vi o Senhor dos Anéis como toda a gente viu, tudo o que é fenómeno, uns nem vi e outros vi quando já ninguém falava daquilo, mas isso sou eu. E então, lá está a história da manada, sabes? Vamos todos em fila indiana. Aproveitaste 2020 para ver esses filmes? Não tenho paciência. Não, olha, não vi ainda Star Wars News, isso agora vou fazer uma maratona. Vi outras coisas igualmente muito interessantes, mas não gosto que me peçam ou que me digam tens que ver, porque todo mundo já viu. E eu não estou a falar, obviamente, dos clássicos, não é? Porque isso é cultura. Com certeza. Pronto, acho que tu percebes onde é que eu quero chegar. Claro. Mas, na altura, esta questão do epifenómeno. Eu tive o meu tempo, parei, reinventei-me, também tive os momentos de dúvida, de medo, de incerteza, como todos nós. E não tinha que, apesar de gostar a ter, eu partilhava com as minhas pessoas, não tinha que partilhar com o Facebook nem com o Instagram. Essa é a diferença grande. As pessoas já não me direm, e esta frase eu gostava muito que vocês anotassem, quem tivesse a ver, que é, as pessoas não estão à procura de amigos, as pessoas estão à procura de audiência, continuamente. As pessoas não querem fazer amigos aqui. Elas querem audiência, elas precisam de alguém que as ouça. E eu, como estupidamente ou não, tinha passado muitos anos seguidos a ter audiência, então eu acho que dediquei mais tempo aos meus amigos. Ok, já que eu não posso sair, não posso ter o meu trabalho igual, a minha vida social, os meus eventos profissionais ou mais de lazer, ok, então vamos encarar isto como vamos lá, se calhar melhorar coisas na Mafalda que eu tinha que melhorar e tudo mais. E nesse momento, portanto estamos a falar, passou esse tempo todo, março, abril, o nosso verão todo, e há pouco tempo, quando apareceu, eu acho que foi para outubro, quando começaram a surgir as notícias da vacina da gripe, não é? Que temos que levar, eu já levava, e este ano a minha médica, obviamente, que me pediu vacina da gripe com a vacina da pneumonia, que eu nunca tinha levado, para estar o mais protegida possível, independentemente da vacina da Covid que há de acontecer. E nessa altura eu trocava mensagens com uma rapariga que convido toda a gente à procura. Ela chama-se no Instagram Espécie Rara sobre Rodas, é Catarina Oliveira, está numa cadeira de rodas há 4 anos, portanto é nada comparado com aquilo que nós conhecemos. Tem um humor incrível, a conta dela no Instagram é muito gira, a Catarina é nutricionista, e nós começámos a falar, ela do Porto, nunca nos vimos, e naquele dia brincámos porque começámos a conversar acerca desta coisa da cadeira e desta importância das palavras. E quando tu dizes, tu olhas para a tua cadeira como uma mensagem, o meio é a mensagem,
é porque a cadeira liberta-me. Então a mim faz-me impressão quando alguém me diz estás presa a uma cadeira de rodas. Ou estar numa cadeira de rodas é uma tragédia. Se a cadeira não existisse, a minha vida era mil vezes pior. Então é todo o conceito, a perspectiva, lá está, que nos obrigam a olhar para as pessoas de cadeira de rodas, é tão negra e tão diferente da minha perspectiva, e a Catarina nisso é ainda pior que eu, super corrosiva e passa-se completamente quando as pessoas têm esse tipo de discurso. Isto só para te dizer que nós nessa altura, tanto fizemos durante, a partir do momento em que começámos a falar, até agora acabámos no domingo passado, porque concluímos um ciclo e estamos a pensar noutro projeto, juntas numa coisa um bocadinho mais trabalhada. E nós fizemos um direto por semana no Instagram, chamado Vacinadas contra alguma coisa. Contra o conformismo, contra a negatividade, contra a desinformação, contra a exclusão. Fomos durante 10... E foi uma boa experiência, Mafalda? Muito bom, porque com boa receptividade? Eu percebi sim que nessa altura, por isso é que eu te digo, é tão importante quando tu encontras alguém que pode não ser igual a ti, mas fala a mesma linguagem do que tu. Então aí tu sentes que não és anormal sozinha, não és uma espécie rara sozinha, não vives fora da caixa sozinha, e que há, no bom sentido da palavra, acho que percebes o que eu quero dizer, há loucos como tu, há loucos saudáveis como tu. E aí a mensagem sai reforçada. Gostava de poder avançar e deixar-te aqui uma outra citação de um escritor espanhol, Manuel Vilas, que nos diz que a família continua a ser o motor da história, é a nossa reserva índia. Gosto particularmente desta expressão. Numa vida com a tua história, que papel tem a tua família? Olha, a minha família hoje em dia, já há muito tempo, que não é uma família nuclear de sangue, não é só pai e mãe, os avós, os filhos, os primos que fazem parte. Eu acho que desde muito cedo que eu comecei a agregar a família alargada, que é a família que nós escolhemos. E eu tenho muitos amigos hoje em dia, felizmente, que eu considero família e que não têm nada a ver com laços de sangue. A minha família sofreu muitos embates, a minha família de sangue. No início, não só pela questão da minha deficiência, mas pelo facto de eu sempre quis um irmão e os meus pais nunca me puderam dar. Então eu senti, não que isso fosse um trauma, uma coisa, mas que explica também o facto de, mais tarde, eu ter encontrado em amigos a verdadeira fraternidade e a irmandade que eu procurava no irmão e que eu queria muito ter. A minha mãe, como te expliquei há pouco, faleceu em 2011 e isso veio abrir um fosso gigante no que era a família, porque a família era eu, meu pai e a minha mãe. Eu do lado do meu pai ainda tenho avós, o meu avô fez 95 anos agora durante o confinamento, do lado da minha mãe já não, os meus avós dentro do que é chamada idade faleceram relativamente cedo a seguir à morte da minha mãe, também já tinham enterrado 2 filhos e portanto estamos a falar de uma coisa pesada, também para eles eu acho que isso ditou, porque as pessoas também morrem de desgosto, as pessoas também morrem de amor, e eu acredito nisso. Mas neste caso, a família, que eu olho para o meu pai e para a minha mãe, e a minha mãe até falecer, o meu pai hoje é o meu grande companheiro, nós já tínhamos eu acho que eu sou muito parecida com ele, ou seja, fisicamente eu sou, cada vez mais, à medida que estou envelhecendo, sou igual à minha mãe. Eu lembro-me que eu achava, brincava e dizia, eu fui adotada, eu não sou parecida com ninguém. Quando nós vimos as fotos, estás a ver aquelas coisas, eu sou parecida com o meu pai e com a minha mãe. E não tinha nada a ver com a minha imagem e de ter as características desta gente imperfeita, mas as feições, eu não sei o quê, fui péssima sempre a ver isso. É engraçado que à medida que, quando a minha mãe morreu, eu comecei a ver ao espelho e comecei a ver fotografias e era assustador. Eu tenho o sorriso dela, os olhos dela, a luz dela, isto que as pessoas dizem, é a minha mãe e que se vai intensificar depois. Então eu acho que foi também um conforto que eu considero divino, que me faz quase dizer que ela nunca partiu verdadeiramente, entendes? Porque continua aqui, nem que seja quando eu me vejo ao espelho, ou quando eu estou a vestir uma foto, e isso é muito, é um abraço do céu muito grande. Há uma presença. Já aconteceu há 10 anos, não é? Vai fazer 10 anos em junho, estamos no ano de 10 anos, e tu olhas para mim, 10 anos não é nada, mas eu só tenho 37, portanto é claro.
claro. Perder uma mãe aos 27 anos, abruptamente, quando ela tinha 53, é qualquer coisa duro, não é? Porque, ok, não é contra a natura, porque a minha mãe foi primeiro do que eu, mas não é nada que tu. Tipo, não há ninguém que te prepare para algo assim. Então, eu acho que nessa altura intensificou-se a verdadeira. O papel do meu pai, O pai. enquanto família. O meu pai nunca quis que eu mudasse os meus planos. Eu estava, nesse ano em que a minha mãe faleceu, a vir morar sozinha. E nunca foi a questão, nunca foi uma questão do eu vou morar contigo. Não, é a casa da minha filha, eu vou ficar na casa que éramos nossa, e o meu pai continua, não dorme comigo, às vezes fica cá, mas basicamente dá-me um apoio enorme neste ano do confinamento, das várias quarentenas e o confinamento que vivemos em 2020. Ele passou mais tempo comigo, porque eu também estou mais em casa. E também obviamente que isso faz, mas ele é igual a mim, ele tem muitos amigos, mega vida social, está reformado da Marinha, o que também faz há alguns anos com que gira o tempo dele, os horários dele, mas é alguém que tem uma importância gigante, porque no meu início, e quem conhece a minha história vai perceber isso, ou pode ir ao Google, que há uma série de entrevistas sobre isso, que o meu pai foi a primeira pessoa que acreditou quando ninguém estava a acreditar. E dentro de uma esperança média de vida reduzidíssima, dentro de coisas completamente estapafúrdias que aconteceram na maternidade quando eu nasci, o meu pai assinou um termo de responsabilidade para eu vir morrer a casa. Quase aquela coisa do não, até pode acontecer, mas aqui não ficas e vamos tentar. E a verdade é que eu já ultrapassei quilos de coisas. O meu pai já tem 63 anos, somos muito mais colegas quase, do que propriamente pai e filha, não descurando obviamente a honra e o respeito que eu devo, mas agora já estamos na fase em que sou eu a mandar nele e a fazer de mãezinha, muitas vezes, e a ter muito mais juízo do que ele. Mas depois há esta extensão da família, que são os meus amigos. Tu chegaste a conhecer o meu irmão emprestado e a minha cunhada, que entretanto já me deram uma sobrinha, que nasceu faz agora em janeiro, dia 24, um ano. Portanto, este ano, apesar de toda a gente dizer 2020 foi o pior ano de sempre, eu acho que nunca vou dizer isso, porque para mim, enquanto for viva, o meu pior ano de sempre foi 2011, não é? Porque foi o ano da morte da minha mãe. Mesmo assim, se eu for honesta com a vida, eu não posso dizer que foi o pior ano de sempre, porque eu vivi coisas muito boas naquele ano. A minha casa, se calhar é o ano mais antagónico de sempre, porque eu vim viver sozinha, eu tive a minha viagem a Israel, que estava completamente pensada há imenso tempo, em 2011, mas a minha mãe também morre em 2011, portanto, eu acho que a nossa vida é isto, e eu não posso queixar da rotina, não posso queixar da rotina, É a porque vida como ela é. nesse ano, eu tive um ano que os primeiros 6 meses foi o melhor ano de sempre, e se calhar os últimos 6 meses foram o pior ano de sempre. Em 2020 dizia eu que esta família, este papel, que para mim é também uma extensão e uma invenção de Deus na nossa vida. Ele inventou a família para isso. E não tem que ser de facto só a família de sangue, mas eu não consigo olhar para 2020, primeiro olho com gratidão, porque eu não apanhei Covid, eu não precisei sequer de ser testada, eu não, os meus amigos próximos, ninguém teve, ou melhor, teve uma amiga, mas ficou muito bem, quase sem sintomas, e olhares para tudo, para mim 2020 foi o ano em que a Glória nasceu, a minha sobrinha, portanto é impossível tu olhares para aquele ano e dizeres maldito 2020, todo José que o ano acabe. Mafalda, Às vezes nós somos muito cruéis nisso. muito Acho bem. que Entrando agora aqui um pouco na tua vertente profissional, és uma mulher da comunicação e durante anos foste técnica de comunicação numa empresa de ambiente, protagonizaste, contudo, uma mudança radical no teu caminho profissional. E agora chamo José Tolentino Mendonça, que escreveu neste último livro publicado de novembro de 2020 e que se chama Rezar de Olhos Abertos. Ele diz: podemos escutar as teorias mais dispares e ficar por muito tempo como espectadores da natação dos outros. Natação. Mas a nossa história de nadadores começa apenas quando nos atiramos à água. No momento em que decides investir como oradora e sair de um emprego, chamemos-lhe estável, atiraste-te à água. sim, completamente. Mas não tinha noção que estava a fazer isso.
Eu acho que essa é a beleza das coisas. E o Tolentino fala muito da capacidade que nós temos que ter de nos espantarmos com a vida, de nos entusiasmarmos. Aliás, eu muitas vezes, eu acho que aprendi a partir dele de um livro ou de um texto qualquer, em que ele falava do significado, mesmo para lá do significado literal da palavra entusiasmo, que significa possuído por Deus. Ou seja, o entusiasmo é uma palavra de origem grega, acho eu, não quero cometer ilegalidades e, portanto, foi não dizer, mas vão à procura. O significado dessa palavra é muito diferente. Por exemplo, as pessoas acham que entusiasmado significa histérico ou Ou deslumbrado, sim. Não, o entusiasmo é aquilo que nós devemos acordar todos os dias e significa que temos a noção e a verdadeira possessão do divino em nós. E aqui vale o que vale. Eu ontem vi um filme incrível, que não sei como é que eu sei que tu, numa entrevista, estás constantemente a falar de literatura, de cinema e de teatro, e portanto deixo esta dica. Eu só dizia, ontem eu brincava, tipo, mas como é que é possível? Porque nós brincamos aquela história do onde é que estavas no 25 de Abril? E eu pergunto onde é que eu estava em 2010 quando o filme saiu, que isto passou-me ao lado. E eu não vi este filme. Chama-se O Livro de Ellie, The Book of Ellie, do Denzel Washington. Não sei se já viste. Não, fica aqui uma boa sugestão. Por favor, ele está no Netflix e foi por isso é que... E ontem a minha amiga, que todos vocês conhecem, cantora Rita Guerra, esteve comigo e disse-me, por favor, tu tens que ver o livro. Como é que tu nunca viste aquela coisa do... Tipo, é tão óbvio. Espanto, como é que... Às vezes é esta coisa, não é? Foi uma boa prenda. Ontem eu tive um dia de confirmações do tal para quê. E o filme também veio. Eu acho que depois de vocês ouvirem esta nossa conversa, se forem ver o filme, vão perceber o que é que eu estou a dizer. Portanto, fica aqui o despancho. Fica aqui a recomendação. Mas este filme, e esta conversa toda do saltar e o que é que eu acho que fiz com a minha vida profissional, é os momentos em que eu sinto que me dei ao risco e que arrisquei, eu não tinha essa consciência. E acho que ninguém verdadeiramente cheio de consciência arrisca. Se é que percebes o que eu quero dizer. A coragem que nós muitas vezes falamos de quem dá o salto, e há muitas metáforas nas literaturas mais filosóficas ou espirituais ou motivacionais. E há leitura para todos os gostos em metáforas constantes disto da mudança, não é? Eu acho que, tal como eu falava há pouco naquela citação da Clarice, eu tive noção da direção, sabes? E percebi, isto já não é a minha direção. Eu continuo aqui e já não vou para lado nenhum. Isto foi, mas também é importante, naquele momento, quando tu abres uma porta à frente, saberes fechar a que está atrás. E isto aconteceu em outras áreas da minha vida, eu própria estou com mudanças que eu quero fazer para este ano, não são resoluções, mas são coisas que eu acho que têm que acontecer, e é muito importante, mais do que o estilismo, sabes? Do bora lá, vou mandar-me de cabeça e depois seja o que Deus quiser. Sim, obviamente, e aqui vem uma frase que eu costumo dizer muitas vezes, eu acredito que as coisas todas vêm do céu, mas elas não caem de lá. E esta coisa do, sim, é ótimo nós termos esta verdadeira noção do controlo nas mãos de Deus, seja o que Ele quiser, mas eu também quero que nós façamos a nossa parte. E às vezes a nossa parte é não ter grande consciência, que é não colocar os ruídos e as vozes contrárias e estar a balançar tudo e os prós e contras, porque senão paralisamos e não fazemos absolutamente nada. E eu acho que o que eu fiz, eu tenho uma característica, e tu sabes disso porque já me ouviste falar várias vezes, que a palavra favorita do meu dicionário é obrigada, não é nada clichê, eu sei que das coisas que eu mais, se é que me posso orgulhar, enquanto ser humano, é que a gratidão para mim não é um sentimento, é uma coisa que faz parte do meu ADN. E ser grato, nos níveis da gratidão, eu tenho que estar constantemente a medir-me esta gratidão, porque uma coisa que aparentemente é boa, em demasia pode virar-se contra mim, como outras características. E eu senti que a minha passagem pelo mundo corporativo, depois de 8 anos,
ela de facto coincidiu também com a morte da minha mãe e uma série de questões naquele ano, portanto também era o pior ano para fazer mais mudanças. Eu entrei um bocado naquela coisa do, ok, já que a vida me impôs mudanças, então agora eu também quero arranjar algum controle sobre isto, se calhar. Mas não foi isso é a desculpa que eu dou. No fundo, era uma mudança que era inevitável, mas porque em alguma altura da vida, isto é como aos casamentos, há a crise do chefe, né? Ou ficas ou depois mudas. E eu saí da Valora-Sul aos 8 anos de casa, portanto, eu acho que a partir dos 6 eu sabia que já não havia direção possível. E eu também sabia esta consciência de que eu não era normal. Então eu não posso continuar a fazer de conta que eu sou feliz, realizada e que estou a cumprir com o plano de Deus para a minha vida, cá, a ter um horário das 9 às 6, a fazer comunicação e ir para casa depois, sair com os meus amigos, jantar fora e ter a minha casa e tal. Que nada contra as pessoas que são realizadas a fazê-lo, mas eu não fui chamada para isso. Acho que é esta a palavra, chamada. Eu não fui chamada para isso. Mas também Mafalda. Deixa-me só dizer que não sou grata no sentido de dizer, porque é que eu não descobri isso mais cedo? Não, eu precisei daquele processo todo até depois mudar e fazer aquilo que eu faço hoje. Muito bem, e foste consolidando esse chamamento, não é? E a tua vocação. Aliás, e a Clarice fala muitas vezes também nos seus livros da diferença entre a vocação e o talento, porque muitas vezes fomos chamados para, mas não sabemos como ir, e aí está muitas vezes a diferença. Revejo-me plenamente nesta visão, porque há uma diferença de facto entre ser chamado e depois saber fazer o caminho ou não, não é? Mas foste consolidando essa tua vocação, que é notória, a partir da formação em jornalismo. E o que te pergunto é, e porque sabemos que hoje a notícia que se dá, afinal, já não é a do nosso tempo de estudantes, leia-se a do jornal, mas a que sai neste minuto específico, neste momento específico aqui no online, na qualidade de estudante de jornalismo, como olhas para a atividade do jornalista nesta nossa atualidade em constante mudança? Acho que falta sentido de missão. Acho que o que precisamos é de voltar às faculdades, se calhar até mais cedo, porque há pessoas que descobrem a vocação e percebem que têm talento para entrevistar, para a perspicácia, a curiosidade, o querer estar informado sobre tudo, mas tu também podes ter isso tudo e vais para letras, ou vais para estudos internacionais, ou vais para línguas, e não é especificamente o trabalho de investigação do jornalismo. Mas eu acho que nós estamos a entrar numa era, e estamos a ver agora, posso dizer-te que eu estou muito orgulhosa de algum jornalismo que está a aparecer agora em Portugal, por exemplo, nos debates que estamos a ver eleitorais, nas investigações que alguma comunicação social tem trazido a lume, porque eu acho que também estamos todos constantemente com o espelho do que se passa nos Estados Unidos e perceber o que é que aconteceu por o jornalismo muitas vezes, se calhar esquecer-se desse tal espírito de missão, nós temos que trazer a verdade e temos que calar os mentirosos. Acho que é um bocado esta, e temos que constantemente denunciar. E é um bocadinho esta coisa que nós às vezes temos tanto medo, e depois também se pratica mal o jornalismo, não é? E o sensacionalismo e o poder económico e a questão das audiências, e a mim aquilo que me aflige é sentir que isso passa a ser mais importante. E os verdadeiros jornalistas, os tais que nós conhecemos da velha guarda, e que estou a falar de informação, mas é claro que depois há uma série de coisas. Eu acho que aquilo que tu fazes, por exemplo, com este teu projeto, é incrível porque é trazer, é um contributo importantíssimo, se calhar às vezes àquela, tu organizas tudo para aquelas pessoas que são preguiçosas, não é? Porque nem toda a gente tem essa coisa porque é verdade, e nós estamos preguiçosos, muito preguiçosos. Eu acho que isto não é só uma questão de, mas nem todos temos, lá está, vocação para isto ou para aquilo. Não, a sociedade está paralisada. A vocação dá muito trabalho. Exatamente, está preguiçosa, mas no campo aqui, estamos a falar do jornalismo obviamente nacional e internacional e os problemas reais e preocupantes da humanidade. A mim acho que aquilo que falta, eu acho que continua a haver gente com vontade de ir para a profissão, mas é preciso irmos buscar os bons exemplos para levá-los
se calhar como quase oradores, pessoas reais que têm uma história para contar, para levá-los à faculdade e mostrar-lhes a beleza do que é ser jornalista. Eu acho que hoje em dia os miúdos que não querem ir para jornalismo ou nem sequer querem perceber o que é isto, acham que os jornalistas são os influencers. Ou os Certo, jornalistas certo. somos nós, Às tantas já se mistura tudo. completamente, ou que escrevemos, então, não sei o quê, aconteceu isto. E tu perguntas, onde é que tu viste? No Facebook. Quem escreveu? Partilhaste um link do público? Da Lusa? Há meia dúzia de anos era, Não, eu vi na não, é um televisão. site, é um blog, estás a ver, é alguma coisa. E hoje em dia, tu se calhar começas a olhar e percebes que o poder das fake news aumenta exponencialmente ao poder do verdadeiro jornalismo. Eu posso dizer-te, eu para mim, nos meus favoritos, mais do que os sites de informação que eu já tenho, eu tenho o polígrafo online continuamente. Porque então de repente eu não sou assim tão velha, o que é que aconteceu em 20 anos, ou em 10, 15, para termos chegado a este ponto? Não acho que se tenha perdido talento, não acho que tenha-se perdido educação, é preciso alguém que desperte os miúdos, os adolescentes, para a missão. Assim como os médicos sentem que podem ter uma vocação, mas têm uma missão de salvar vidas, os polícias, os professores, eu estou a falar daquelas profissões, a mim aquilo que mais me parte do coração, quando eu vou às escolas, posso dizer-te é horrível, é quando eu tenho plateias de miúdos de 13, 14, 16 anos, e tu perguntas o que é que queres ser quando fores grande? E já ninguém quer ser bombeiro, polícia, astronauta, qualquer coisa. Quer ser youtuber, quer ser famoso, quer ser ator. Atenção, eu tenho muitos amigos atores, mas tu percebes onde é que eu quero chegar, não é malta que quer ir para o conservatório e que quer ser ator das tábuas, é malta que quer aparecer na capa da revista XPTO, ou quer ser influencer. E depois leva-nos àquela questão do queres influenciar o quê? Quem é que és tu? Pegando até nesse ponto de influenciar o quê, influenciar quem, mas influenciar bem, eu faria então aqui um link com a tua condição, chamemos-lhe assim, de oradora motivacional, que é requisitada por empresas, instituições, grupos sequiosos, se quiseres pôr as coisas nestes termos, de uma versão da vida diferente, mais otimista, mais carregada de esperança, mais encorajadora. O que consideras que querem ouvir as pessoas? As pessoas querem. Com quem falas nestes fóruns? Eu agora o que eu vou dizer não é fácil, porque eu não o digo muitas vezes. Eu percebo que as pessoas estão quebradas, desesperançadas, e se calhar quando elas me convidam ou me contratam, porque já sabem, têm obviamente uma ideia, por mais tenue que seja, de quem eu sou, porque senão não Com vão dizer. certeza. Elas vão à procura de um exemplo de vida. Elas vão à procura da força da natureza, dessa coisa quase transcendente, que acham que eu sou. Elas vão à procura da heroína, que é fogo perante tanta coisa, e ela está ali com um sorriso na cara, não sei o quê. Essa é a intenção, que eu não julgo, porque eu entendo o estado, às vezes mental, das empresas, dos contratantes, dos diretores de recursos humanos, das equipas, dos CEOs, dos professores, para trazer pessoas reais, mas ao mesmo tempo quase uma Wonder Woman sobre rodas, estás a ver? Que só falta ter a tiara e o laço e anda aqui a salvar o mundo. A salvar o mundo, não na parte literal, mas se calhar confrontar o mundo, como tu dizias há pouco, quando as pessoas ouvem a minha história, e entras naquela coisa do, se calhar eu tenho que começar a trazer mais leveza à minha vida, a relativizar as coisas, a preocupar mais com o outro, a deixar de ser menos egoísta, a confundir... Ao recolocar o nosso lugar em perspectiva, não é? Quando somos confrontados contigo, de certa forma. Confundir, que é a mesma palavra, não é confundir, é desconfundir teimosia com determinação e autoestima com egocentrismo. Estás a perceber? Está ali uma coisa bola de neve. Isto é a intenção deles. Se me disseres que isso me agrada, eu estou constantemente a afirmar que as pessoas com deficiência e as pessoas com mobilidade reduzida
que até podem expor-se, por isso é que eu não gosto da profissão orador motivacional. O José Pedro Cobra, que tu conheces bem, também usa uma palavra fantástica que eu já disse que vou uso os créditos dele, mas vou passar a dizer que aquilo que eu faço não são palestras, são partilhestras, porque no fundo o que eu sou é uma partilhadora de coisas, mas parece que o orador motivacional não traz-me uma carga de, eu quase sem me aperceber, já me sinto num patamar superior, e ao mesmo tempo a motivação, infelizmente, já está um caldeirão tão grande que cabe a banha da cobra de tudo o que é autoajuda, do coaching, o bom e o mau, do esoterismo, de toda a gente, alguns vigaristas a ganhar muito dinheiro à custa das pessoas que precisam é de um psicólogo, não é de ouvir umas balelas. E isso a mim, às vezes, deixa-me um bocado triste por pensar que o que eu faço, que não é o que eu sou, em Portugal tem um nome com o qual eu não me identifico plenamente. Mas isso também, lá está, é um rótulo. Mas... Que tu tens a oportunidade de desconstruir no momento, em sede própria, portanto, no momento da partilha. Há uma linha que separa os coitadinhos dos super-heróis. Quando eu falo e levanto as minhas bandeiras da inclusão, da igualdade de oportunidades para as pessoas com deficiência, ainda que eu não seja a verdadeira ativista, como por exemplo a Catarina Oliveira, que eu falava há pouco, é muito mais do que eu. E há pessoas que nós conhecemos, o Salvador, N pessoas que nós conhecemos com a mobilidade reduzida, que o fazem como missão. Eu não acho que a minha missão seja só essa. É essa também, mas não é só essa. Eu não fui chamada para falar para as pessoas com deficiência ou sobre a deficiência, eu fui chamada para falar para as pessoas, ponto. E também falo de deficiência. Estás a perceber? Ou seja, não é uma comunicação alternativa, é uma comunicação complementar. E será que essa tua postura mais focada precisamente nos deveres e menos nos direitos faz com que a tua voz seja ouvida por todos, efetivamente, e não apenas naquela área, naquele nicho da exclusão social? Eu sei que também traz algum celeuma a algumas pessoas, que não têm coragem de o dizer provavelmente, porque há a condescendência desse, como eu brinco, não é? Eu sei que eu compro guerras, mesmo eu não entro em polémicas, mas eu já me pronunciei, tu sabes disso, e já fiz crónicas na Visão, noutra comunicação social, em que eu assumo posições que se calhar não têm muito que ver com a minha idade, não têm muito que ver com o meu lado moderno e rebelde da vida, mas que são até altamente conservadoras para quem eu sou. E eu sei que as pessoas não vêm discutir comigo, e eu não tenho, eu estou sempre a brincar, qualquer dia, lá está, queimo-me à séria, que eu tenho uma pena enorme de não ter haters, tipo, não percebo. Eu queria ter, eu não tenho. E tu as pessoas riem-se de mim, né? E dizem, eu sei porque é que não tenho. Porque eu sei que muitas coisas que eu assumo como temas fraturantes e que eu sou, e as pessoas sabem que eu sou contra o aborto, eu sou contra a eutanásia, portanto, é óbvio que a forma como eu escrevo, como eu me exponho, eu tiraria na minha rede N pessoas que eu sei que hipocritamente me chamam nomes, mas não me dizem. Porque dizem, coitadinha, então ela já anda numa cadeira de rodas, agora lá vou eu tratá-la mal no Instagram ou no Facebook. Não fazem e pensam nisso. Isso irrita-me. Porque Essa hipocrisia também faz parte, infelizmente. Mas eu, em vez de eu ficar irritada, eu tiro partido disso. Estás a perceber? Partido para benefício de mais. Então, ok, ouvem-me, não é? Ou pelo menos, não me silenciam, não me cortam o pio. Então eu vou continuar a dizer aquilo que eu acredito. Continuas a sorrir sobre os rodas. Como anda o teu projeto, Mafalda? Olha, o meu projeto agora está em modo reinvenção. Posso dizer-te que estamos... Lá está, nós às vezes quando fazemos as coisas, quase em modo automático, e eu já o fazia, e também tenho esse perigo se eu estou a falar da minha história, a minha história não muda, né? Tu vais acrescentando storytelling, vais-te lembrando, vais melhorando, vais transformando um bocadinho a embalagem, mas o conteúdo é igual. E é bom que seja, porque senão significava que eu era uma mentirosa que andava aqui todos os dias a inventar coisas novas. Mas o facto de ter parado, e obviamente o ano passado foi de facto difícil, e obviamente que eu penso muitas vezes naquelas pessoas que
nem sequer tinham poupanças para se aguentarem durante uma série de meses, não é? Porque uma pessoa que faz aquilo que eu faço é como um músico. Se tens um espetáculo, ganhas, se não tens, não ganhas, não é? E portanto não há uma entidade empregadora, sou eu. Agora, o que eu sinto é que eu tenho que me preparar cada vez mais, porque sei que quando a nossa saúde pública já não for um perigo tão grande como tem sido, a seguir vamos entrar noutro tipo de lutas. E essas lutas vão precisar da esperança e da fé mais do que nunca, e se calhar das mensagens que eu trago. Portanto, aquilo que eu tenho feito, já estou com algumas marcações de sorrir sobre rodas, mas a partir de casa, e portanto neste formato que estamos a ver, mesmo empresas que estão a começar a medo em formato híbrido a marcar os seus encontros de quadros, os encontros Os de seus regressos ao escritório. para 2021 e estão a regressar, mesmo que não seja de facto presencialmente. No entanto, aquilo que eu fiz no ano passado, e posso não desvendando muita coisa ainda, porque não quero fazer promessas que depois podem não cumprir-se em termos de datas, mas dediquei-me mais a uma coisa que eu senti que nos últimos anos não estava a fazer tanto, que é a escrita. Ou seja, porque é um ato muito mais solitário, então se não dá para uma pessoa andar para baixo e para cima sobre rodas, então sentada nas rodas e a sorrir, dediquei-me mais ao escrito e espero que 2021 seja parideiro das coisas que eu andei a fazer e que tu saberás e que tenho a certeza que vais gostar muito. Muito bem. Mafalda, e se és uma, enfim, admiradora e praticante da escrita, és também uma leitora compulsiva. E falar de livros, bem sabes, é ponto de honra aqui no Entrevistas. Pergunto-te quem são os teus autores? Quem gostas de ler? Olha, há bocado falavas do Tolentino e eu estava a pensar do último livro dele, que saiu em novembro. As pessoas, há algum tempo atrás, Rezar de olhos abertos. deixaram de me dar livros. Entraram naquela coisa, não te dou livros, tu já tens todos, ou, tipo, ou as coisas que eu acho que tu vais gostar, tu já tens, porque sai um livro. Eu lembro-me que, imagina, o Zé Luís Peixoto, que é um dos meus autores favoritos, lançou o livro dele de poesia pós-confinamento. O livro saiu num dia e eu já estava a comprá-lo naquele dia. Então há alguém que diz, tu não deixas que ninguém te ofereça livros no Natal, eu não sei o quê. Pronto, eu acho que tenho que começar a voltar a escrever a carta ao Pai Natal. Mas para perceberes, não sei se isso é um indício de que eu gosto ou não, este ano não sei o que é que aconteceu. N pessoas me deram livros, muitas acertaram, mesmo assim eu tive trocado 3 ou 4, mas recebi 2 toletes no bolso desse livro do último. Acredita que aconteceu exatamente o mesmo? Oh, pronto, então já não me sinto mal. Cruzar de olhos abertos. Mas é bom sinal, significa que nós temos É bom as sinal. nossas preferências vincadas, Bem e os vincadas. nossos amigos e família, que vão acompanhando também as nossas partilhas nas redes e tudo mais, e nas conversas, sabem que nós gostamos de... Mas pronto, olha, o Tolentino Mendonça, de facto, é alguém que eu acompanho há muito tempo, em que eu tenho todos os livros dele, desde teatro, poesia, tudo, e sinto que há muita coisa que tu sabes, não é? Que já são repetições de repetições, e depois antologias, e tu lês e é como se fosse sempre a Pela primeira vez. primeira vez. Completamente. Gosto muito. José Luís Peixoto. É aquela coisa fantástica. Na parte mais poesia, nova poesia portuguesa e dramaturgia que eu gosto muito, e tu também calculas, porque obviamente uma pessoa tem que dar palco aos amigos, mas esta amiga é muito, muito especial, a Cláudia Lucacheu, que é alguém que eu sei que também o Luís gosta muito de ler. Poeta. O Luís não dá para dizer que não gosto, não dá para dizer que não gosto dele, não é? O Luís, eu e ele temos uma história incrível. Luís Osório. Com o pai dele, sim, incrível. Eu entrevistei o pai do Luís Osório na faculdade e fiz um trabalho incrível e foi a partir do livro, acho que era Só um Olhar, entre um olhar, uma conversa que ele tem com o pai, ajuda-me que eu não estou... O livro que ele tem com o Luís, com o pai, que é uma entrevista que deu na RTP2, e portanto é um livro que já nem sequer está à venda, mas que eu acabei por... O pai dele autografou-me o livro quando foi a minha entrevista na faculdade, era uma criança de 18, 19 anos, e depois, no dia da entrevista
30 portugueses um país, no hotel Porto Bay que tu estavas lá. Uhum. Eu acabei a entrevista a pedir ao Luís para assinar o livro, porque o livro é uma conversa entre os dois. Portanto, não sei quantos anos depois Bem me recordo. não estar cá. Portanto, eu acho que o Luís, eu gosto de dizer que mais do que fã dos livros dele, eu sou uma fã do Facebook do Luís e do pensamento do Luís. Isso é muito interessante. Mas, não sei, tu que olhar para o meu Para a tua estante. do Pedro Mexia, estou a ler muito mais poesia. Voltei, acho que fui buscar a Sofia de Melbrenner outra vez, que ficou lá esquecida. Pois tu vou visitá-la. Não, aquela coisa de. Porque nós estudámos a Sofia na escola e depois é quase como, ok, está ali, faz parte dos clássicos, mas obriguei-me há pouco tempo a fazer. É um bocadinho o que acontece connosco em relação a Fernando Pessoa, possivelmente. Exatamente, é a mesma coisa. Qualquer dia vou lá outra vez bater a porta do Fernando. É Mas verdade. agora estou mais na Sofia. E pronto, e gosto muito. Olha, recebi um livro de Chico Buarque no Natal. Estou muito Tu curiosa. maravilhoso, Chico Buarque. E depois, como também eu estou a tentar voltar, eu já fiz isso há algum tempo, não acho que seja sequer uma aprendiz do Carlos T, mas tenho saudades de escrever para música. E ultimamente, os meus melhores amigos são músicos, ultimamente tenho tido algumas encomendas que não são, que eu digo que não levo a sério, é aquela coisa do quando der, faz, e queria voltar a escrever. E então sinto que também tenho que me aproximar mais dos grandes poemas e dos grandes autores de canções. E, portanto, acho que 2021 vai-me obrigar à pesquisa e à vontade de descobrir esses autores. Tolentino fala precisamente da poesia como um mapa para se ser pessoa. E Mafalda, mais duas questões, numa delas termino precisamente com Tolentino mais uma vez e a meio da nossa conversa tu tocaste mais ou menos nesta ideia, a propósito de uma conversa com Deus, Tolentino diz ou pede, não te peço mapas, peço-te caminhos. A um crente como tu, em peregrinação de vida, interessa menos o que se atinge e mais aquilo que se faz enquanto se vai. É isso? Mais do que o que se faz é a convicção de como se faz. Ou seja, sim, eu sou uma piega, sou uma sensível, tenho sensibilidade, sou emocional, mas sou aquela que ao longo da minha vida percebi que até o amor é uma decisão, não é um sentimento. E isto, se nós passarmos a olhar para coisas difíceis, às vezes de explicar aos miúdos, como a empatia, o amor, a gratidão, a amizade, tudo isto é uma convicção, dá trabalho, é preciso todos os dias, é bem. Pagas um preço alto, há investimento, tem que haver intencionalidade, tem que haver entrega, por isso é que tu não podes ser amiga de, sei lá, 50 pessoas ao mesmo tempo, no mesmo nível. Não faz parte, não dá, é impossível. É uma questão matemática, é uma questão das 24 horas do dia, lógica. por mais que sejas altruísta e preocupado com o outro, não te podes preocupar e investir na vida do outro na mesma medida se tiveres 50 amigos ou tiveres 5, não é? Neste lado. Agora, claramente, eu sinto que é importante teres. O ideal é o equilíbrio, não é? Tu não podes ser. Eu não sou nada racional. Isto não é racionalidade, tem a ver com seriedade e compromisso de valores, princípios e convicções. E para mim, as minhas convicções são aquilo que me molda e aquilo que eu sou. E portanto, eu brinco muitas vezes, eu se calhar estou a viver uma vida baseada naquilo que para mim vem de dentro para fora, que são convicções, e depois morro e chego lá acima e não é nada daquilo. Mas não interessa. Neste momento eu sinto que as pessoas às vezes acham que esta coisa da fé e da espiritualidade, e nós dava outra entrevista, podia dar aqui mais 3 horas a falar disto, mas eu tenho um antes e um depois na fé, porque eu tenho uma formação católica, mas por opção eu converti-me ao cristianismo evangélico aos 18 anos, e portanto a minha expressão é essa hoje em dia. No entanto, eu sou cristã e para mim isso é o principal e o central.
num país como o nosso. Mas o que eu acho é que as pessoas, quando falam de fé, de espiritualidade, de religião e dessa coisa, da procura, da transcendência na nossa vida, acham que Deus é um gênio da lâmpada e que viver com Deus faz com que nós estejamos isentos de problemas. Ele vem, satisfaz os nossos desejos, a mim, tratar a fé e tratar o relacionamento com Deus como o Mac Drive é uma coisa que me aflige, não é? Tipo, não, por isso é que tu tens que dar graças quando estás mal e quando estás bem. A Bíblia diz que é em tudo, não é só quando estás feliz. E portanto, eu acho que a minha aproximação e o meu relacionamento, que para mim é prático, diário e é tão importante, é investimento como se calhar eu tenho com o meu melhor amigo, com Deus, e encarar a pessoa de Jesus homem como um mentor, o melhor psicólogo, o melhor professor, o melhor líder. E em permanência. Tudo, em consistência Em permanente. consistência. E aquele que não fez acessão de pessoas, nunca, todas, aliás, estava constantemente, era com os mais desfavorecidos. Eu acho que aquilo que às vezes faz falta às pessoas perceberem é que estas convicções são uma forma de, obviamente, claro que todos nós, cristãos, trabalhamos e falamos e pensamos na eternidade e no céu, mas não é esse, pelo menos para mim não é, o objetivo. Teres uma vida centrada na palavra de Deus, para mim, é trazer maior qualidade ao meu presente, aos meus relacionamentos. Percebes? É muito mais do que viver só com aquela visão no tempo do que vai acontecer depois de eu morrer. Não pode. Acho que também é errado, tem que haver este tal equilíbrio entre tu. Eu quero ser uma pessoa melhor para as Há uma pessoas. ligação com a perspectiva terrena propriamente dita, não é? Obviamente, porque é aquela conversa que tu dizes muitas vezes, epá, quando estás a passar por uma coisa muito má na vida e tu pensas, isto já é assim, então é difícil, não é? É duro. E aqui falando da morte, nós temos exemplos agora de mortes que o ano 2020 trouxe, Bom, inevitáveis, e outras abruptas, e não começou 2021 melhor, não é? que chocaram o país. E tu Claro. olhas, mesmo que não conheças de lado nenhum, e sejam mais ou menos famosos, mais ou menos novos, tu olhas e a minha primeira frase é: como é que se passa por isto? Ou como é que se atravessa isto sem Deus? Porque há um conforto, há um consolo, há um preenchimento de vazio e há um abraço que não há homem nenhum que possa fazer. E portanto, eu como tenho esse know-how também da morte da minha mãe, e de tudo aquilo que foi acontecendo ao longo da minha vida toda, de muitas vezes eu querer uma coisa e às vezes não é um não, é agora não. E é muito difícil nós Faz percebermos. toda a diferença Não dá a ver. acrescentar essa palavra. Agora não, ou ainda não, há de acontecer. E então eu acho que a fé e o cristianismo e a Bíblia, que para mim é o melhor, podes-me perguntar autores e livros, mas o livro dos livros é de facto a Bíblia, é aquilo que me guia, no sentido em que eu sinto que me dá direção para o presente, não é para o que é que eu vou fazer daqui a 10 anos. E isso é uma coisa que me preocupa zero. Bom, e do livro fundador da literatura ocidental passamos para a nossa última pergunta, para a qual eu faço aqui um apelo à tua síntese, à tua capacidade de síntese, porque cirurgicamente fomos falando inevitavelmente do ano de 2020, mas Mafalda sabemos que está muitas vezes nas situações de crise e de provação a possibilidade de um encontro ou de um reencontro com as inquietações mais sérias da vida. Sendo a tua vida um testemunho vivo de uma crise ou de uma situação de fragilidade em permanência, que lições tiraste deste 2020? E esta é a nossa última pergunta, porque sei que darás certamente uma nota de esperança, o que será absolutamente crucial para entrarmos melhor em 2021. Olha, primeiro, eu nunca olhei para a minha vida como uma crise. Isto é importantíssimo que se diga porque vai mostrar como é que eu lidei com 2021. Não querendo espiritualizar tudo aquilo que eu possa dizer, mas eu acho que tu percebes. Eu não acho que sou um castigo divino. Eu não sou um azar, eu não sou uma coisa que saiu do plano, eu não sou algo que correu mal. E, portanto, eu não sou um problema ou uma crise.
2021, ou desculpa, 2020, e eu quero acreditar que até a pandemia não foi algo que em algum momento Deus deixou de estar no controle. E se Ele permitiu que acontecesse, é porque alguma coisa Ele queria que a humanidade entendesse a partir daqui. Enquanto Mafalda, a minha maior lição eu achava que já sabia tudo acerca da paciência e da espera e do agora não, porque estás a falar com uma pessoa que teve mais de 90 fraturas e portanto eu sei o que é estar parado, deitado na cama à espera que o osso cole. Não tive internamentos, mas tive muitos internamentos dentro de casa. Toda a minha adolescência, estamos a falar de infância, eu tinha um braço ou uma perna partida, ou os dois ao mesmo tempo, e era uma coisa tão recorrente como ter uma constipação. Portanto, eu não tenho medo dos hospitais, eu não tenho medo da morte, eu acho que já nem tenho medo das dores, nem do sofrimento, porque de facto eu, em vez de me virar contra eles, eu aprendi quase hipocritamente a fazer-me amiga deles, aliada deles, porque são coisas que eu sei que quanto mais eu vou contra, isso só me traz amargura e me transforma em pior pessoa e em sentir que eu passei pela vida, sobrevivi e não vivi. Portanto, a maior lição que eu acho que 2020 me trouxe foi sentir que, apesar de tudo o que foi até ali, de todas as aprendizagens e do que são as minhas características peculiares, da forma como eu sei que é a minha embalagem, não é? Eu percebi que é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. E eu às vezes sentia-me incapaz quando dava uma palestra e contava as minhas histórias e olhava para a plateia e pensava, eles nunca vão sentir empatia por mim, porque eles não sabem o que é ter o meu tamanho, se calhar nunca partiram o nariz sequer, não sabem o que é uma dor física e não sabem o que é estar numa cadeira de rodas. E de repente, 2020 traz-nos um pé de igualdade gigante. Ele meteu-nos todos em igualdade. Nivelamento, não é? E mostrou que a humanidade é vulnerável toda e que o nosso lugar de vulnerabilidade pode ser uma força. E mostrou-nos que nós colocamos às vezes as diferenças sociais, financeiras, de sucesso profissional, e as nossas guerras interiores, batalhas começam aí, e tu olhas e percebes que quando há um confinamento temos de estar todos em casa. Agora, claro que as consequências disso, eu não vivo e não lido com ficar em casa, numa casa, graças a Deus, quente, da mesma maneira do que uma pessoa que vive no rendimento mínimo e está, ou seja, Claro, isso desse ponto de vista, a pandemia consequências, expôs as pessoas, claro, a maior as lição, diferenças entre, claro. a maior lição é sentir que a empatia é uma decisão. E, portanto, eu posso-me sempre pôr no lugar do outro. Eu não preciso de me sentir visualmente parecida com ele, ou ter características parecidas, ou de repente achar que as pessoas só vão olhar para aquilo, dar atenção àquilo que eu tenho para lhes dizer, porque têm alguém na família portador de deficiência. E, portanto, acho que 2020, com tudo aquilo que nós, de forma clichê ou não, vamos dizendo que era importante que aprendêssemos, o que eu senti é que estamos todos debaixo do mesmo céu, somos todos iguais nesta questão da vulnerabilidade, a vida é um sopro, mesmo, e a humanidade não tem assim tanto que se discernir uma da outra. No entanto, aquilo que eu olho para a frente, sempre com esperança, posso dizer-te que eu ouvi e cresci, ou não cresci muito, a ouvir em Portugal usar-se muito uma frase que eu acho que é by povo, não é? Não é de autor nenhum em específico, que é a esperança é a última a morrer. António Costa disse isto agora na última conferência de imprensa. E eu gosto de adulterar essa frase. Para mim a esperança tem que ser sempre a primeira a nascer. E isso faz a diferença. Ou seja, enquanto a esperança for a primeira a nascer, a semente que nós colocamos, quando nós perdermos tempo a perceber bem o que é que o arco-íris quer dizer, então eu tenho a certeza que vamos olhar para este ano com esta convicção de que aquilo que nós não podemos mudar,
podemos trabalhar para aceitar, mas podemos sempre nos reinventar e acreditar que a esperança é de facto a primeira a nascer. Mafalda, com o desejo de que a esperança seja de facto a primeira a nascer, com estas tuas palavras bonitas e sentidas e certamente bastante consolidadas, eu agradeço a tua presença, a tua conversa, a tua disponibilidade, a tua empatia e estou profundamente convicta de que ficam aqui várias mensagens partilhadas com os nossos leitores, com os nossos seguidores e que servirão de alguma forma de, enfim, uma, uma plataforma de reflexão até para este nosso 2021 que entra agora com toda a força. Muito obrigada, Mafalda. É mesmo o meu desejo. Obrigada. Obrigada. Beijinho.